sobre esse tema, né? Inclusive eu faço parte. E a ideia é a gente trabalhar com aquela citação bíblica de que a casa de meu pai tem muitas moradas, né? Para justamente fazer com que a Igreja Católica se aproxime mais dessa temática, né? De violação dos direitos religiosos, espirituais dessas comunidades, né? Uhum. Você sabe que eu li uma manchete, não foi ver a notícia, de que os Estados Unidos já está com tudo preparado para derrubar o Maduro. Isso eles vêm anunciando. Só que assim, eles não conseguiram até agora. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Só que, ao contrário da gente, quer dizer, o Maduro construiu uma consciência ideológica muito forte, né? Então eles vão ter muita dificuldade para fazer isso. E também o Evo, né? Você vê que agora, eu estava lendo hoje, 53 rádios comunitárias já foram fechadas por esse governo golpista na Bolívia, né? Eles investiram muito nisso, né? Na comunicação comunitária, enfim, de rádios locais, bem interessante. Enfim, não, o caso da Venezuela, na verdade, enfim, eles vão anunciando isso, eles estão negociando diretamente, tanto o Trump já admitiu quanto o Maduro, e aí, enfim, é a velha, de novo, vamos usar aquele exemplo que você deu, vamos usar a história, né? Os americanos, na política externa, eles usam uma dupla tração, de um lado o cacetete, né? E do outro lado a cenoura, né? Então, eles estão recorrente no discurso, enfim, sim, e na prática, né, eles certamente... Tu vê uma manchete como eu vi hoje, e a maioria faz o que eu fiz, lê a manchete, não lê a matéria. Nesse caso específico, eu estava há 2 minutos, 3 minutos para começar aqui o nosso programa, então eu só vi a manchete e deixei para ver depois. Mas deve ser uma maneira de, assim, passar para os olhos do mundo uma fragilidade. Puxa, ele está quase caindo, né? Passa essa ideia, né? Não é bem assim. E, na verdade, eles vão se utilizando da gente, né? O Brasil hoje, que voltou a ser uma colônia, né? Cumpre esse papel, né? Esse papel de fazer o serviço sujo para eles. Eles sempre fizeram isso, enfim. Em política externa, eles sempre fizeram isso. O Canadá, quando era conservador, eles usavam muito. A Austrália muito, a Nova Zelândia muito, enfim, os europeus muito, né, quando eles não ficarem à frente do serviço sujo, né, isso é comum, isso é parte da política externa deles. Uhum. Aliás, hoje o Donald Trump começa no Senado, né, que começa o julgamento do impeachment dele hoje. Mas não sai, né, é impossível. E aí, você ter juntado isso não é à toa, né? Essa sincronicidade é muito típica deles, né? Eles usam muito a política externa para resolver os seus perrengues internos, né? Isso é tradicional, como é tradicional do direito, né? Os militares ditadores argentinos também, né? Ao invadirem as Malvinas, né? E aqui também, o aprendiz de feiticeiro local aqui também usa isso, né, a política externa, e os filhinhos dele também, né, para tentar desviar a atenção dos seus crimes internos, né, isso consegue, né? Muito comum. Em parte, né, aquela coisa do próprio Lincoln, né, quer dizer, é possível enganar alguns por algum tempo, muitos por algum tempo, mas não todos por todo o tempo, né, enfim. Sim, não para sempre. Agora, voltando ao caso do Irã, Milton, depois daquela semana extremamente tensa, o assunto sumiu. Pois é. Na verdade, no caso do Irã, eles sabem que o nível de negociação é outro, né? E também você tinha ali já uma clara ascensão do Irã sobre a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, que sempre disputou a hegemonia ali do Golfo, já estava negociando com o Irã, e por isso eles mataram o Soleimani, que era o principal diplomata, enfim, embora fosse um general, né, mas era o principal negociador dessa trégua entre eles, principalmente porque a situação do Iêmen, cada dia, é mais séria do ponto de vista humanitário, né. Enfim, na verdade, o Irã é uma potência regional, não apenas do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista político, né. A influência do Irã hoje se estende do Golfo
ao Mediterrâneo, né? E tem, inclusive, projeções na Europa com a aliança que parecia muito difícil, mas que cada dia mais vai se desenhando com a Turquia, né? Então, realmente, com o Irã a conversa é diferente, né? Sabe que um assunto que um dia, se tu me permite, eu gostaria muito que tu nos ajudasse, é com relação à formação desse Oriente Médio, né? De todos esses países e até as etnias que estão lá, porque quando a gente fala de Oriente Médio, a gente pensa em árabe, mas só que não, né? Os iranianos não são árabes, né? São persas. Pois é, Nem são falam persas. árabe, rezam apenas em árabe, né? Apenas não, é muito importante rezar. Sim. O fato deles rezarem em árabe, porque eles entendem, né? Eles entendem. O Corão está em árabe, né? Eles falam farsi, né? Não, realmente é muito importante. Mas o fato do Islã ser tão extenso, inclusive a Índia é o segundo maior país islâmico do mundo, né? A gente muitas vezes se esquece disso. Fica atrás só da Indonésia. Isso dá à cultura árabe uma potência imensa, né? Tanto é que na própria China, né, você tem sentimentos separatistas a oeste, né, de tribos que são muçulmanas, né? Muçulmana é a mesma coisa que Islã. Basicamente, são sinônimos. E essa é uma religião. É uma religião. Assim como uma o religião judeu, com um por livro, exemplo. né, que é o Corão, né? Sim. Enfim, muito interessante, enfim, e com regras muito precisas, né? Enfim, muitas das quais, na verdade, simbólicas, como é também o Velho Testamento, se a gente for olhar. O Corão. Não. Como é que é o que eles chamam entre os judeus? A Torá. A Torá, exatamente. É que, sabe, a gente tem umas ideias assim um pouco romantizadas daquilo que a gente vê, e quem tem conhecimento da política, porque é um jogo, na verdade, né? Uma espécie de xadrez, assim. São interesses, né? Mas, na verdade, há várias interpretações também de relações internacionais, de diplomacia, né? E há interpretações, por exemplo, de que a gente talvez vai identificar nos democratas americanos, de que as relações internacionais elas devem ser feitas com base em interesses, mas também com base em cooperação, né? Que é um pouco o que nós tentamos fazer nos governos Lula, um pouquinho menos nos governos Dilma, né? Colocar no centro da política externa a cooperação, nas suas mais variadas modalidades, técnica, científica, tecnológica, humanitária, cultural, financeira, etc. Um pouco no que é o Cristo para os cristãos, né? O verbo que se encarna, o verbo que se torna ação, né? O verbo é importante, mas a ação é mais importante. Olha, e isso modifica, quer dizer, isso é o que leva uma sociedade, né? Com todos esses valores aqui. O que acontece para nós, por exemplo, especificamente, onde nós temos a sociedade moderna, capitalista, é a exclusão. Isso que nos incomoda e atrapalha. Senão, se houvesse um pouquinho de, como o Lula, né, tentou fazer, quer dizer, distribuição de renda, e junto com a distribuição de renda, educação, não seria, talvez em 2 gerações ou 3, nós teríamos um avanço significativo, né? É isso que acho que a gente precisa entender, né? Como é que a gente traz sustentabilidade à nossa democracia, né? Porque a gente tem esses períodos em que a gente avança, com o Getúlio, no segundo mandato, né, com o Jango, né, e depois a gente tem imediatamente uma ruptura, né, e um enorme retrocesso. Então, eu acho que o tema da sustentabilidade da democracia, no caso de um país periférico do ponto de vista geopolítico, quer dizer, né, nós infelizmente estamos sob a influência muito direta do Império, né, que traz essas rupturas ao nosso desenvolvimento democrático, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente entende
se previne para as próximas vezes, né? Como é que a gente entende o papel deles aqui, né? O papel de Israel, por exemplo, né? Também, né? Que é um agente deles, né? Enfim, e como é que, por exemplo, na queda desse secretário de cultura aí, o papel da embaixada israelense foi fundamental, evidentemente, né? Porque aí, enfim, eles apoiaram o governo nazista, mas isso não pode ficar explícito, né? Porque isso aí dificulta muito, evidentemente, o posicionamento deles, né? Sim, ele foi então, muito explícito, né? Ele foi muito explícito, exatamente. O erro do Alvim foi ter dito a verdade. Ou pelo menos achar que estava liberado. Não ter uma compreensão exata do que é o nazismo em termos internacionais, do que é a extrema-direita em termos internacionais. Eles acabam se embriagando entre eles mesmos, né? E não entendem que, na verdade, o mundo tá assustadíssimo com o Brasil, né? E está completamente surpreso. Como é que um país que era o principal ator internacional passa a ser o anátema internacional, né? Num espaço de tempo tão curto, né? E a gente só vai entender isso entendendo a lógica da geopolítica, né? Do imperialismo, do petróleo, né? Senão não dá para entender. E dessa reunião em Davos, será que eles têm uma compreensão? Claro que eu sei que eles têm, mas seria assim, sairia do papel a compreensão de que o modelo se esgotou de forma violenta nos últimos tempos? Olha, eu acho que na lógica hoje, digamos, da impessoalidade do capitalismo, eles não vão chegar a essa conclusão. Não, né? Ou nós fazemos com que eles entendam, ou eles não vão chegar por eles mesmos, né? Porque, na verdade, é uma impessoalidade nisso. São números. Tantas crianças morrem de diarreia. Tá bom, né? Mas não conheço essas crianças, não, entendeu? Há uma impessoalidade do capitalismo que é impressionante, né? Quer dizer, mesmo aqui no Brasil, né? Você vê, são números, morrem pessoas, sim, mas isso não se aproxima deles, porque é uma segregação social, política imensa no mundo hoje, né? Total. Enfim, eu recomendo até tá passando aqui no guion Les Misérables. É muito bom, vale a pena, é um filme fantástico, assim, Qual sobre é o nome? a segregação. Les Misérables, Os Miseráveis, né? Na França, né? Enfim, é sensacional, vale a pena realmente. Está no guion. Tá no guion, eu assisti essa semana, fica até quarta. Uhum. Agora, veja que tem umas coisas, por enquanto tu falou em pessoalidade, eu me lembrei de uma coisa que talvez a gente muitas vezes não conecte, a não ser depois que houver uma catástrofe. Fecharam uma cervejaria, acho que em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, porque havia um elemento químico lá que levou uma pessoa, 2 ou 3, tiveram uma infecção, alguma coisa parecida, enfim, e descobriram que acho que 4 pessoas faleceram, na verdade. Que foi isso. Eu creio que aqui no Rio Grande do Sul, aqui nos nossos hospitais, nós devemos ter mais de uma centena, talvez, mais, sei lá quantos, que estão no hospital por causa dos agrotóxicos, do uso dos agrotóxicos no interior. E parece assim que não há uma conexão, tu entende? O cara está com... Isso é tão estranho da gente ver uma... Agora, quando tu falou em pessoalidade, me ficou meio que... Sim. Sabe quando cai a ficha? Sim, porque você tem hoje, no Brasil, que são 500 mil novos casos de câncer. E isso vai aumentar exponencialmente, porque dos agrotóxicos que foram liberados por esse governo maluco, 40% são extremamente letais e proibidos na União Europeia. Então nós vamos ter uma catástrofe, né, com o SUS congelado, quer dizer, né, porque o tratamento de câncer é um tratamento de alta complexidade que o sistema privado não assume, né. Então nós vamos, enfim, nós caminhamos para o precipício, isso sem a menor sombra de dúvida. Mas parece que não, né? De novo, se você pegar, te dou um exemplo, falei da França, te dou um exemplo. Você pega o Haiti, em 500 anos de invasões francesas e norte-americanas, né,
você não tinha uma estação de tratamento, nem sei se tem, uma estação de tratamento de água no Haiti. Nenhuma, zero. Nós levamos até um gaúcho que inventou um sistema